uma crença comum de que o mal se esconde nas sombras, nas vielas escuras e nos becos sem saída de uma grande cidade. Mas e se ele estiver bem à vista, disfarçado de autoridade, camuflado sob a promessa de proteção? O medo tem muitas faces, mas o mais assustador deles é aquele que sorri, carrega uma insígnia e tem permissão para matar. O uniforme, que deveria simbolizar segurança, pode ser uma segunda pele para algo muito pior. Psicólogos argumentam que a farda pode transformar um homem, concedendo-lhe um poder que rapidamente se converte em delírio de grandeza. Quando a ética se dissipa e a impunidade alimenta a psicopatia, o monstro veste uniforme e caminha entre nós. Essa história não é sobre um homem, é sobre uma entidade, um vulto que emergiu das ruas violentas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ali onde o sangue se mistura ao asfalto e o medo é tão palpável quanto a umidade do ar, um policial tornou-se uma lenda macabra, sussurrada nas madrugadas. Seu nome era Sargento Edivaldo Campos. Mas nos corredores escuros das delegacias, entre os murmúrios de presidiários e as preces de viúvas, ele tinha outro nome: o Esfolador da Noite. A primeira vítima conhecida desapareceu em uma madrugada chuvosa de junho. André Lima, um jovem mototaxista, foi visto pela última vez em uma abordagem policial na rua Retiro da Imprensa. Seu crime? Nenhum. Apenas estava no lugar errado na hora errada. O sargento Campos e sua equipe pararam a moto, fizeram perguntas banais e, então, o arrastaram para dentro da viatura. Um detalhe assombraria para sempre as testemunhas: a tranquilidade mórbida nos olhos do sargento enquanto olhava ao redor, verificando se alguém os observava, como um predador satisfeito com sua caça. André nunca mais foi visto. Sua moto apareceu dias depois, carbonizada, nos fundos de um terreno baldio. No entanto, algo foi encontrado no local: um pedaço de farda com uma costura característica da polícia militar. Mas essa foi apenas a primeira pista. Os boatos cresceram. Moradores falavam sobre uma força invisível que rondava as noites, escolhendo vítimas a esmo. Jovens, ex-presidiários, gente pobre, todos que pareciam desnecessários ao olhar dos poderosos. Mas o mais assustador era o silêncio das autoridades. Nada acontecia, ninguém investigava. Até que a segunda vítima surgiu, ou melhor, o que restou dela. Num terreno nos limites de Belford Roxo, um saco plástico foi encontrado por trabalhadores de limpeza urbana. Dentro dele, mãos e dentes, limpos como se tivessem sido retirados com precisão cirúrgica. Mas
O detalhe mais horrendo estava debaixo do saco. Uma farda da PM, dobrada cuidadosamente como um troféu macabro. A comunidade sabia e murmurava um nome, o mesmo nome que, em silêncio, causava pesadelos nos becos da Baixada Fluminense: Sargento Campos. A cidade entrou em pânico, dezenas de pessoas desapareciam e boatos diziam que Campos operava como um cirurgião, removendo partes das vítimas e guardando como lembranças. A polícia? Silêncio absoluto. Mas um repórter, Eduardo Ferraz, decidiu investigar. E o que ele encontrou não deveria jamais ser visto por olhos humanos. Nos fundos de uma delegacia abandonada, Ferraz conseguiu entrar após seguir uma denúncia anônima. O cheiro foi a primeira coisa que o atingiu. Na escuridão do porão havia uma espécie de altar macabro. Rostos desfigurados, presos a pregos na parede, como se fossem quadros grotescos. Fardas dobradas ao lado de caixas com dentes humanos. Fotografias das vítimas, cada uma marcada com uma data e uma palavra: limpeza. E no centro, um caderno, um diário. Ao folheá-lo, Ferraz encontrou frases que congelaram seu sangue. A cidade precisa de ordem. Eu sou o juiz. Eles não merecem o chão que pisam. Eu os limpo. O repórter entendeu. O monstro estava à solta. Ferraz publicou uma matéria. Pela primeira vez, o nome do Sargento Campos foi exposto. Mas, em vez de desespero, o policial sorriu ao ler a manchete, como se, de alguma forma, aquilo fosse um convite ao jogo. Naquela noite, Ferraz foi sequestrado. As câmeras de segurança mostraram um carro preto estacionado perto de sua casa. Duas figuras saíram e o arrastaram. Mas o que aconteceu depois ninguém conseguiu explicar. Na manhã seguinte, o carro foi encontrado na beira da represa de Guandu, virado, portas abertas, sem vestígios de Ferraz. O único sinal de que algo terrível aconteceu foi uma farda manchada de sangue boiando na margem. A polícia alegou que o jornalista estava desaparecido, mas nos bares das vielas da Baixada todos sabiam a verdade. Campos havia agido novamente. O tempo passou e os crimes foram enterrados debaixo da poeira da impunidade. Campos nunca foi formalmente acusado. As provas sumiram, testemunhas desapareceram, mas a lenda não morreu. Dizem que, nas madrugadas vazias, um carro preto ainda circula por Belford Roxo e que, se você estiver sozinho e ouvir uma sirene sem identificação, corra, porque o verdadeiro horror não tem rosto, não tem nome. Ele veste farda e ainda patrulha as ruas.